para transmitir o pão, Senhor, para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Surpreenda tua filha, Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, Pai, abençoa ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa ela, Senhor. Surpreenda tua filha, Pai. E aquilo, Senhor, que o Senhor jogou no coração dela, que ela venha transmitir para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, sabendo, Pai, que a tua palavra não é em vão, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. É maravilhoso saudar uma igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de saudar os irmãos, a pastora, o filho pastora, gente do ciclo de oração. Eu estou aqui não para pregar, irmãos. Eu não posso dizer que eu cheguei aqui para fazer isso, porque não foi para isso que eu cheguei. Tem que ser verdadeira, tem que ser transparente. Eu vou pedir que vocês fiquem em espírito de oração, para que eu possa dividir uma palavra que chegou ao meu coração nesse momento, e que o Senhor venha fazer conforme a vontade dEle, conforme a entrega de cada um. Por quê, irmãos? Porque a missionária, irmã Juliane, pelo pouco tempo de caminhada que tem na vida, sabe que as coisas do reino é feito com ordem e com decência. Isso quer dizer que toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que eu e você venhamos a fazer no reino espiritual, toda ação minha e sua vai causar alguma reação. Reação boa ou reação ruim. O que vai diferenciar o que essa reação fará na minha e na tua vida é a nossa preparação, é a nossa obediência, é o nosso revestimento, é a graça perante ao Senhor, é o nosso quebrantamento, é a nossa humilhação, capacidade de arrependimento, um coração contrito, coração aberto, ouvidos desagravados, escamas dos olhos tiradas, para que venhamos contemplar o Senhor na sua beleza, na sua santidade, para que os ouvidos sejam abertos e possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Neste momento, o Senhor colocar um salmo para me dividir com a igreja. Não vou enrolar, não vou encher tempo que a missionária não veio, eu não vou preencher, porque para isso precisa tempo de oração, tempo de jejum, tempo de separação. Eu particularmente, irmãos, para vez que eu preguei aqui, eu vim do Rio Grande do Sul para voltar novamente. Eu estive pisando em serpentes e escorpiões. Tome os seus assentos e você vai entender o que o Senhor vai querendo dizer. Eu pisei em serpentes e escorpiões. Eu enfrentei batalhas. Quase morri espiritualmente pelas setas que eu recebi. Eu me entreguei. Coloquei essa igreja na presença de Deus sem conhecer ninguém. Apresentei a liderança, pastores. Apresentei dirigentes. Eu apresentei o público que estaria me ouvindo. Mas veja bem, agora eu estou aqui. Não apresentei o pastor, não apresentei a sua esposa, não apresentei a igreja. O que eu vou entregar? Mas a lição que fica é que tudo aquilo que nós viermos a fazer ao Senhor, que nós venhamos a fazer de todo o coração. E o Senhor agora falava ao meu coração acerca de Salmo 46 e também em Eclesiastes 5. Mas Salmo 46 foi o salmo que eu pensei. Eclesiastes 5 foi que eu abri na presença do Senhor sem buscar. Então vamos fazer assim. Vamos meditar, ver o que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração, tendo a convicção que toda a palavra que sai da boca do Senhor, ela tem um objetivo e ela frutificará em terra fértil. Na passagem que nossa irmã Miriam leu, se ela seguisse os versículos, os próximos versículos, que foi Isaías 55, se eu não me engano, ali vai falar 55, 8, né? Nós vamos ver que o Senhor fala a respeito da sua palavra e que nós devemos confiar nela em todo o tempo. 55, 8, depois no 11, nós podemos ler assim: assim também é a minha palavra. Isaías 55, 11, não precisa procurar porque eu vou falando conforme desce no meu coração. Assim também é a minha palavra
ela não volta para mim vazia. Antes, ela faz aquilo que me apraz e prosperará naquilo que for enviada. Então, toda palavra que for lida até o momento que a irmã Juliane vai ler, ela não vai voltar para o Senhor sem obter o resultado a qual ele preparou. A igreja pode dizer o amém? Amém. A presença do Senhor está maravilhosa nesse lugar. Eclesiastes 5 diz assim: tenha cuidado quando for ao templo. O que a irmã Juliane falou quando pegou o microfone? Façamos tudo com ordem e decência. Para tudo precisa uma preparação. Para tudo precisa uma separação. Para tudo precisa de um objetivo estabelecido perante ao Senhor. E o Senhor me direcionando a perguntar para você: o que você quer nesta noite da parte do Senhor? Muitos defendem que nós vivendo no tempo da dispensação da graça, tudo mudou. Nós estamos vivendo debaixo de um Deus que foi manifesto através de Cristo, o Deus vivo todo-poderoso se manifestou no Deus Filho, Deus carne. E a partir disso tudo passou a ser amor, tudo passou a ser misericórdia, tudo passou a ser dito amém pela parte do Senhor nosso Deus. Mas continua da mesma forma, uma vez que o Senhor Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumpri-la. Então tudo aquilo que era necessário fazer outrora, para entregar perante ao Senhor, para que pudéssemos receber o seu melhor, continua de pé. Quando antigamente os sacerdotes chegavam na presença de Deus para entregar o sacrifício no nome do povo, hoje nós temos os pastores que intercedem pela minha e pela tua vida, sim, mas o Senhor Jesus, Ele rasgou o véu. Não tem mais barreira que faz separação entre mim e Deus, não tem mais véu que faz separação entre você e o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós podemos nos achegar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir perdão, pedir renovo, pedir graça, pedir autoridade, pedir dons, pedir recomeço, pedir reconstituição do casamento, pedir salvação de filho, pedir libertação das drogas, pedir libertação da cachaça, pedir libertação da prostituição. E o Senhor quer que eu te pergunte: o que falta para que você venha a receber o seu milagre? Façamos tudo da melhor forma. Diz a palavra: tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Depois no próximo versículo diz assim: vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Eclesiastes 5, que o Senhor viesse a falar, não procurei essa passagem, foi onde eu abri a Bíblia. Tenham cuidado quando for ao templo. E o Senhor, através desta primeira parte, pede que eu pergunte: como você chegou nesta noite, neste lugar? O Senhor é um Deus que faz surpresa. O Senhor é um Deus que faz maravilhas. Seria natural, seria normal a irmã Juliane falar: eu estou muito nervosa. Mas eu confesso que eu estaria nervosa, que eu estaria ansiosa, ou até mesmo poderia sair porta fora, porque eu procuro entregar o meu melhor. Se eu não consigo, eu não poderia entregar o meu melhor para a parte do Senhor. Eu prefiro desmarcar o compromisso, eu prefiro não pregar. Ligo para o pastor, ligo para a liderança e falo: não estou em condições de entregar, porque eu não consegui me conectar ao Espírito Santo de Deus. Então o que eu não recebo, eu não posso entregar. Da mesma forma é você. Quando vem ao culto, você vem para entregar alguma coisa. Você vem para entregar a adoração. E não é que nós estamos sendo testados e provados pelo Deus vivo nesta noite. Estávamos na esperança. Eu particularmente, quando eu recebi o convite, as minhas palavras foram: eu conheço a missionária Simone, é um instrumento usado poderosamente na presença de Deus, e eu quero ouvir aquela mulher sendo usada. Fiz a propaganda para minha mãe de igual forma, para minha filha. Viemos com alegria ao templo, mas não é que permitiu ao Senhor, o Senhor, que ela não estivesse aqui. Quantos de nós talvez chegou aqui para ver a missionária sendo usada, a missionária Simone?
Mas o Senhor, pegando a missionária irmã Juliane de surpresa, o que ele quer dizer? Não é um estreito para a irmã Juliane, porque é o nome que pensaram no momento. Isso daí eu falo de certeza. A irmã Juliane está aqui, vamos chamar ela. Mas o Senhor quer confrontar a minha e a tua vida. Aleluia. Porque quando o pastor dissera, hoje pode ser o último culto de alguém, ele falou a primeira vez, ele falou a segunda e na terceira vez, o pastor sentiu a presença do Espírito Santo, ele falou para o outro pastor, que eu não me lembro o nome: pois é, pastor, o Senhor tem dito que talvez seja o último culto de alguém. E geralmente o último culto que Deus permite que alguém tenha é um culto de confronto, é um culto de palavra desconfortável, é um culto de palavra que faz a gente refletir, é um culto onde a palavra não faz saltar, não faz pular, é um culto onde não tem muita revelação, talvez não tenha um milagre de alguém vomitando câncer, mas tem um milagre da palavra agindo nos corações, trazendo a transformação, fazendo-nos nós refletirmos sobre a fé racional, a qual o Senhor quer que eu e você tenhamos, porque para buscar uma igreja salva, lavada, remida no sangue do Cordeiro e preparada para o arrebatamento, como já foi falado nesta noite, é preciso ter palavra, é preciso ter entendimento, é preciso ter arrebatamento, é preciso ter o coração voltado para ouvir a voz do pastor e reconhecer como ovelha. Amém. Tendo cuidado quando for ao tempo. Eclesiastes 5. Vamos refletir que cuidado é esse que o Senhor quer que nós venhamos a ter. Você hoje veio no automático. A irmã Juliane veio no automático, botou a primeira roupa que viu ou colocou a melhor roupa que tinha. Mas o Senhor fala para termos o cuidado. E ele já falou no decorrer do culto. Primeira coisa que ele falou: temos cuidado para cultuarmos como se fosse a última noite de adoração. Aleluia. O Senhor já falou no meio do culto. Aleluia. Tenha cuidado de usarmos o nosso tempo hábil como se fosse a última chance de nos consertarmos perante o Senhor. Quando viermos ao tempo, tenha cuidado de quê? Cuidado de reconciliar com aquele irmão, marido ou esposa que talvez nós quebramos a aliança por causa de um desentendimento, por causa de uma ofensa, de uma palavra mal colocada, talvez até de uma situação de desconforto. O ser humano, se você parar para refletir, quando falta uma comunicação clara, objetiva, quando falta uma maneira de se expressar de maneira concisa, isso ocasiona confusão, ocasiona atrito, ocasiona contenda, ocasiona rebeldia, ocasiona dureza, ocasiona tristeza, ocasiona separação, ocasiona divisão. E a primeira coisa que o Senhor manda que eu te diga: vamos reconstruir as alianças desfeitas, para que a aliança com o nosso Deus venha a ser perfeita. Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, nesta noite, não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas Ele nos ensina que o nosso reflexo, que é o reflexo da nossa comunhão com Deus Pai, diz respeito à nossa comunhão com o nosso próximo. Tenha cuidado quando for ao templo. Tenha cuidado de reconciliar, de restaurar pontes quebradas. Tenha cuidado de trazer novamente a efeito a promessa que um dia foi liberada sobre a tua vida, de trazer mais uma vez a efeito a alegria na adoração, mas também trazer a efeito a alegria diante da correção da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus vem nos dizer que Ele corrige aquele que Ele ama. Culto, palavra de conserto, não faz muito barulho, não dá muita alegria, mas que coisa tremenda o mistério é que diversas vezes eu falando com pessoas de minha intimidade, eu pude contemplar e dizer:
Cultos em que o meu pastor muitas vezes mais bate, é o que eu mais choro pelas feridas, é o que eu mais me alegro, porque ao passo que o Senhor nos conserta, conseguimos sentir o seu amor, o seu carinho e o seu zelo pela nossa vida. Vamos mais à frente. Tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Quando a palavra diz que nós tenhamos cuidado para não oferecer um sacrifício, como fazem os tolos, que nem sabem o que estão fazendo, nós vamos para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vem nos aconselhar a prestar um culto racional, um culto que nós tenhamos entendimento. O que seria um culto racional? Um culto em que nós sabemos qual é o nosso lugar. Deus, aleluia. Um culto em que nós entendemos qual é a nossa posição. Um culto que nós sabemos como funciona a liturgia. A liturgia de nós adentrarmos pela porta da igreja como miseráveis, como necessitados, como quem nada pode fazer a favor do reino se não for o Espírito Santo, como alguém que precisa que a chama seja reacesa, até mesmo para entregar uma verdadeira adoração. Primeiro, chegamos como necessitados. Segundo, como responsáveis de entregar o sacrifício de louvor. Imagine por que sacrifício de louvor? Porque louvar é tão fácil. Parece que adorar, que ler ali aquelas linhas e acompanhar o ritmo da música é tão leve. Muitos que chegam na presença de Deus, a primeira chamada que querem receber é de cantor, porque creem que é a chamada mais leve, que é a melhor chamada, onde não se tem responsabilidade. Mas eu vou te fazer entender qual é a responsabilidade da adoração. Aquele que canta não é somente um adorador. Adoradores somos todos aqueles que venhamos para o culto, na casa de oração. Quando nós viemos para o culto, nós deveremos cultuar. Cultuar significa entregar algo, sacrificar algo. Então quando nós chegamos na presença de Deus, estando alegre, entregando ao Senhor nosso louvor e adoração, isso daí não significa sacrifício de adoração. O que vai definir que a nossa adoração e nosso culto vai ser recebido pelo nosso Deus é nós adentrarmos por aquelas portas. Quando recebemos a notícia da empresa falida, mas mesmo assim colocamos os nossos pés aqui dentro e damos a primeira graça. Quando chegamos aqui e temos a notícia de estarmos desempregados, de receber ali a nossa quitação e não saber quando vamos receber novamente um novo emprego, vamos ter o nosso salário, nós chegamos aqui entendendo que o Senhor é a nossa provisão. Vamos adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus poderoso. É um sacrifício de adoração. Um sacrifício que não é de bolo, é aquele que quando nós estamos contando as moedas para chegar no final do mês, mas nós soubemos que nós temos que entregar o dízimo, que é aquilo que não pertence a nós, é a 10ª parte, a primeira parte do restante dos 90%, que pertence ao Senhor, pertence porque nos deu graça, pertence a Ele porque nos deu saúde, pertence a Ele porque Ele abriu as portas, pertence a Ele porque Ele fez o nosso currículo ser aprovado, pertence a Ele porque Ele nos livrou do leito de hospital, pertence a Ele porque poderíamos estar enfermos na beira do caixão, estamos aqui sentados, podendo se levantar e se sentar novamente, dizendo que o Senhor é santo, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos exércitos. Quando entendemos o verdadeiro significado do verdadeiro culto e como deveremos chegar à casa do Senhor, nós não vamos esperar por missionária Simone, que é um grande vaso, um grande e poderoso instrumento de Deus. Não vamos mais esperar pela missionária Juliana. Não vamos esperar por homens e mulheres que têm grandes títulos, ou que têm uma unção diferenciada, ou que têm uma chamada reconhecida. Não, nós vamos entender que automaticamente, quando a palavra do Senhor nos diz que do Senhor não se zomba, e que certamente aquilo que um homem semear, ele vai colher. Nós vamos entender: onde eu semeio adoração, eu colho milagre. Onde eu semeio humilhação, eu colho honra. Onde eu semeio renúncia, eu colho santidade. Onde eu semeio santidade, eu sou revestido de poder, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de milagres e de ascensão no reino.
isso da maneira certa. Estamos fazendo da maneira certa. Estamos sabendo no terreno que estamos semeando. Estamos cultuando de forma que venha tocar o coração do nosso mestre. Então pode ter certeza. A colheita da bênção é certa. A colheita do renovo é certo. A colheita de novos dons é certa. A colheita da salvação então nem se fala. Onde tem um adorador, onde tem alguém que entendeu o sentido do verdadeiro culto, ele entra e sai da casa de Deus convicto da presença, convicto que a guerra foi vencida e convicto que será amparado até o dia que aprover ao Senhor recolher para a sua glória eternamente. Depois, antes do versículo 2 diz assim: vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Rai, curias, derabai, yanda, rabai, derabash, yanda, rabai. Glória a Deus. Rai, quererabarabas, Sim, meu rei. Xarai, Zé curias, rabai, quererabarabas, quererabash, Mirianda. curianda, rabai, xerai, Glória a Deus. não está chegando o tempo, mas chegou o tempo que o Senhor ele está passando de vasculha pela sua casa e Ele está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a não adorar o pseudo suposto Deus que esteja como mordomo, mas que chegam na sua casa em sinal de reverência, como está descrito em Eclesiastes, que estejam prontos para ouvir e para obedecer. Ai, xararabá, não precisa muito. Porque quem é, quem tem. É só ler. Aleluia. É viva. É eficaz. É mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes. Essa espada é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Que ela penetra até a divisão da alma. E vai até juntas e medulas. E ela vai dividir até a divisão da alma e do espírito. Quem é do fogo sabe. Quem é do fogo sente. É só ler. É só ler. Aí você vem perguntar.
me ajudando nessa ministração. Eu não me escandalizo. Quem estiver sentadinho na glória não vai me atrapalhar. É com fogo que eu vou te usar. Onde tem base de fogo, recebe. Ele transmite, ele passa, renova, trabalha, cura, liberta, transforma. Não se escandaliza. É característica da chamada da missionária Juliana. Não se escandaliza. Quer orar, ora, intercede. Eu vou tentar subir, mas se Deus me tomar, essa cadeira vem aqui pra frente. Se Deus tomar a tua vida, eu vou pedir pro bombeiro ficar alterado no Espírito Santo. Quando vê que o Espírito Santo não vai deixar mais meditar a palavra, junta as cadeiras e vamos fazer a obra. Porque o Senhor, eu tenho que testemunhar. Quando ele fala que o ministério é de fogo, é de libertação, é uma chamada que causa confusão e transtorno. Por que eu estou falando? Para me exaltar? Não, estou falando porque tem gente aqui com as mesmas características da chamada que Deus me entregou. E é passado por doido, de desentendido. Onde coloca os seus pés, a confusão se instala. Porque onde tem fogo, tem revelação do mal, tem revelação do pecado, tem libertação, tem cura, tem transformação, tem milagre. Onde tem o fogo de Deus, um vaso invocado é levantado de novo. Quem não profetizava mais, volta a profetizar. Mas a irmã Juliana intercede, porque se Deus trouxe até aqui à frente, está trabalhando na vida. Deus abençoe. Quando a irmã Juliana falava sobre preparação para pregar, justamente por isso, para você não ficar confundido. A irmã Juliana não falou isso para contender, porque eu vou chamar de última hora, não. A irmã Juliana se prepara, por quê, irmãos? Porque é o histórico que eu carrego. Eu sempre falando do ministério de fogo, é de cura, é de libertação. Eu estou acostumado onde eu boto os pés, missionário, pastor. Quando acontece alguma coisa, ou a pessoa se levanta, muitas vezes ela quer me bater, ou também vomita câncer, manifesta demônios, é epilisa, magia, demônio de loucura. Deus já me falou hoje que está livrando alguém aqui do demônio de loucura, porque o diabo está se andando para botar no manicômio, porque o Senhor me disse que estava enfraquecendo a cabeça até se jogar no mundo do vício e não suportar. Fique ligado. Porque aquele crente que tem fogo entende que nós estamos com uma batalha espiritual aqui, nós estamos em guerra. Intercede, fica ligado com o púlpito, fica ligado com o altar, porque daqui sai fogo. Onde o Senhor me chama é palavra de conforto e confronto, é palavra de conselho. Então, quando fica tudo no amor, tudo normal, até estranho, e a chamada desse ministério entende. Porque onde o Senhor Jesus ele está em causa alvoroço, ninguém fica normal, nada fica escondido, nada fica oculto. Quando o Senhor Jesus está até morto, levanta, mudo, fala, um paralítico anda e até dança no poder. Onde Jesus está, onde tem alguém que carrega a presença do Senhor nosso Deus, aquele que não glorifica mais volta a glorificar, aquele que estava igual um iceberg passa a entrar no manto, aquele que parecia um Frozen no meio de uma geneira passa a testemunhar e a falar da obra do Senhor, dizer que ele é bom. Onde tinha aquele capenga meio recreada caindo, passa a ser um baita evangelista, um grande evangelista. Aí manda o ciclo de oração, ela volta a orar e a ver cura. Aí manda o ciclo de oração, ela volta a orar e começa a ver milagre. Dentro de casa os demônios começam a bater em retirada. Assim hoje está um instrumento de Deus. Glória a Deus. Mas a palavra é o suficiente. Não preparei a palavra.
mas o Senhor está falando sobre conselho. Eclesiastes 5. A última mensagem aqui, o último versículo que a irmã Juliane leu foi: vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Só me disse, levanta a mão, você veio preparado, você veio pronto para ouvir. Eu vim pronto para ouvir. Que coisa boa é ouvir, mas como é estreito obedecer. Eu posso passar 20, 30 anos ouvindo a palavra de Deus, mas obedecer é difícil. Porque obedecer exige nós nos encurvarmos diante da vontade de Deus, que na maioria das vezes é contrária à minha e à sua. Vir pronto para ouvir e obedecer. Passamos 20, 30 anos ouvindo, mas obedecendo é muitas vezes necessário nos depararmos com a morte. Nos depararmos frente a frente com Satanás querendo tragar a nossa vida. Muitas vezes é necessário o Senhor nos dar uma experiência de um acidente ou de uma enfermidade para nós virmos a obedecer. Mas o Senhor, quando está falando de conselho, quando o Senhor está falando de ouvir e obedecer, eu peço que quando eu te chamar aqui na frente, você não pense duas vezes. Se você tem tido facilidade em ouvir, mas obedecer não tem sido a tua praia, eu te convido: venha para Jesus com a coragem e a ousadia para obedecer. Os dias são maus, o ano está se findando, e o que você fez na obra do Senhor? O que você entregou para Ele? Nós vemos almas sedentas, necessitadas de um abraço, necessitadas pela graça, necessitadas por misericórdia, onde alguém chegando, muitas vezes entorpecido, com a alma presa por Satanás, num mundo de trevas. Eu quero saber onde tem um crente preparado para abraçar uma prostituta, para abraçar um traficante, porque a verdadeira igreja que eu conheço senta com os pecadores, abraça quem precisa. A verdadeira igreja que eu conheço é aquela que Jesus foi no valado, como fez com a minha vida, onde muitas vezes eu era motivo para deboche. A missionária que vos fala, tem um título que não é engraçado, mas deixa eu falar para vocês, porque a lição que o Senhor está nos dando e a surra que Ele está nos dando não está no mapa. Se você tiver sensibilidade, quebrantamento e um pingo de intimidade com Jesus, vai estar vendo que esse homem aqui, Ele está fazendo que muitos de nós aqui nesta noite há muito tempo não faz. E eu venho, o Senhor está passando por revista aqui nesta noite. E o que serve de deboche aqui, talvez seja o único que está servindo de exemplo para muitos que não sabem o que é se dobrar de joelho perante ao rosto. Quantos não sabem mais o que é se humilhar? Só que é estreito. Eclesiastes 5, você não conseguir terminar, você medita. Fala sobre como deveremos vir ao culto. Quantos vêm ao culto e não sabem mais o que é se dobrar perante ao Senhor? Com todo respeito a esse ser humano, eu não estou chamando ele de louco, mas eu peço que você procure no Novo Testamento, onde diz que nem os loucos errarão o caminho. Quem será que é louco? Aquele que se dobra e reconhece a majestade do Senhor? Ou aquele que está preso em gravatas e títulos, em vaidades e competições humanas? Depois que descer 7 palmos vai feder. Me perdoa, mas a irmã Juliane é usando no cajado, por isso eu peço para Deus, eu gosto de me preparar, não para trazer lisonja, mas para passar um filtro e conseguir pregar de uma maneira que não machuque. Mas quem crê que é Deus falando? Não é para machucar você, é para confrontar e para que você saiba que quando você está no teu quarto orando, que você chora aos pés do Senhor e diz: eu não suporto mais entrar e sair
visitar igrejas e ver frieza, mornidão e pecado. Sabe o que é isso, crente? É o Espírito de Deus colocando em ti um espírito inconformado para você fazer a diferença. Amém. Para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. Sabe aquele dia que você diz: eu vou no culto que me convidaram, porque naquele lugar parece que ninguém tem reverência, ninguém busca Deus. É Deus falando, começa a curtir, começa você a fazer a diferença, começa você a orar mais, começa você a consagrar mais, começa você a se garantir mais, começa você a consagrar. Aleluia. Para quê? Grandes nomes. Se o Senhor está através de alguém que não tem talvez um nome conhecido, talvez não tem moral nenhuma, o nome caralama, talvez não tem perspectiva nenhuma, mas está se posicionando como Deus quer todos nós. A maneira de vencer esses últimos dias é de joelho. Aleluia. A maneira de vencer é prostrado, é humilhado, é arrependido. Porque muitos vêm para a casa de Deus e dizem: eu não sei que tanto que crente chora. Chora quando está feliz, chora quando está triste, chora quando recebe oração, chora quando vai pedir. O crente chora porque quando ele jejua começa a mortificar a sua carne. Porque a cruz não é a cruz que está sendo pregada hoje, é uma cruz que dói, machuca, é uma cruz que até mesmo Cristo não suportou, é uma cruz que Cristo caiu, cansou, ferido, humilhado, massacrado, e precisou de um símbolo para que ele conseguisse continuar a sua jornada até o fim. Glória a Deus. Fica comigo em espírito que eu já vou terminar. Aí muitas vezes chega eu e você, crente, achando que nós somos bambambam, que não precisamos de ninguém, não precisamos de intercessão, não precisamos estar frequentemente no culto, não precisamos de um pastor, não precisamos de uma liderança, não precisamos obedecer os preceitos bíblicos, não precisamos andar com ordem e decência, não precisamos cuidar as palavras que saem da nossa boca. Chega eu e você na presença de Deus, vendo alguém se humilhando de joelhos, e nós muitas vezes não entendemos que o Senhor, para nos receber, Ele exige separação. Jovens, se você quer fazer a diferença, separa. Quer ter unção do louvor, separa, renuncia, para de pensar em namoro, para de pensar em gurizinho, para de pensar em guriazinha. Guarda o seu corpo, mas principalmente a sua mente e o seu coração. Estuda a palavra, estuda na escola, os hinos ensaia incansavelmente, para que o Espírito de Deus te tome, para que através do teu louvor o Senhor cumpra a palavra de curar, de libertar, de restaurar, para que teu nome seja soprado, para que teu nome seja conhecido. Mas isso daí, nós vindo de outros lugares, nós vemos que tem sido perdida a reverência, tem sido perdido o temor. E consequentemente, onde não tem temor, onde não tem reverência, onde não tem quebrantamento, nós vamos passear lá em Romanos, a partir do capítulo 1, uma consequência do pecado, onde diz que o Senhor nosso Deus entregou o homem a todo tipo de concupiscência, para que se destruíssem mutuamente em vossas próprias carnes. Não entendeu? Pega Romanos 1 e lê adiante. Deus promete graça, misericórdia, salvação. Mas onde tem resistência com o pecado, eu tenho que te anunciar porque eu sou trombeta de Deus. Eu tenho que te falar porque eu sou atalaia de Deus. Gostando ou não gostando, meu compromisso é com Ele. Se tem unção, pulo, cura e libertação, eu amo, vejo, vivo, mergulho nas asas do poder. Mas se tem conserto que eu não anuncio, o Senhor vai requerer de mim, porque eu também preciso mutuamente me consertar. Onde tem resistência à confissão do pecado, onde tem pecado oculto,
onde tem reverência com a palavra de Deus, onde tem resistência diante dos preceitos bíblicos, o próprio Deus, ele larga de mão e deixa o próprio homem se lambuzar e se deleitar nos seus próprios desejos e prazeres, nos seus próprios erros. Eu não estou entendendo. O Senhor entrega os homens para os seus próprios deleites e concupiscência. Eu não estou entendendo, irmã Juliana, o que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Irmã Juliana, eu não estou entendendo. A nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica é uma natureza inclinada aos desejos desenfreados. Que desejos desenfreados são esses? Desejos, paixões M's, tanto por relacionamento amoroso, tanto por adultério, mas pode estar num simples palavrão, como pode estar numa torpe ganância de querer dinheiro que não acaba mais, como pode ser excesso de vaidade com aparência, como pode ser a respeito de um coração que não libera perdão, como pode ser alguém que está se renegando de fazer a obra porque não aceita o Senhor Jesus, não consegue amar o seu semelhante, mas o Senhor. Aleluia. Agora, quando eu irei completar a palavra, ele falando sobre o culto, ele quer que nós venhamos em plena consciência, sabendo o que estamos entregando, para que tenhamos certeza da colheita. Você tem certeza do que você vai colher? Eclesiastes fala sobre o verdadeiro culto. Mas o Senhor ali em Salmos 46, que eu não vou ler agora, ele também fala que ele é o Senhor que guerreia a minha e a tua peleja, e também da vitória. Em Romanos ele diz que ele larga de mão e deixa o homem se destruir na sua própria concupiscência. Mas o Senhor também vem nos dizer que ele é um Deus que ele entrega renovo a tantos quanto buscam. O Senhor escolheu a mim e a você para estarmos reunidos nesta noite, para nós meditarmos acerca da importância de nós estarmos em obediência, de nós entregarmos um culto agradável, de nós entregarmos aquilo que o Senhor requer de direito dele, que é santidade, pois a palavra do Senhor nos diz que a santidade convém ao Senhor. Essa Bíblia, essa tradução está muito diferente do que eu estou acostumado, mas eu vou fazer a meditação numa última parte aqui da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, fala assim, a palavra do Senhor, ela não é como fogo que queima, ou como martelo que esmiuça a penha. Quando fala que a palavra de Deus é como fogo que queima, quando nós começamos a ler essa passagem, que as irmãs começaram a sentir foi o fogo do Espírito Santo. Fogo com fogo dá labareda mesmo. Brasa com brasa, a chama se acende. É como o fogo que queima. Esse fogo ele tanto consome o pecado, como ele traz avivamento e poder. Mas a palavra do Senhor é como um martelo que nos tapeia, ou um martelo que quebra a pedreira. A palavra do Senhor, ela quebra a dureza do coração do homem. Mas como o Senhor veio como um exemplo no começo, essa meditação simples da palavra de Deus, ele nos deu por exemplo como é o verdadeiro culto. E eu vou pedindo que você se coloque de pé, e você venha gravar no seu coração a respeito do que o Senhor faz, tem falado e colocado no meu e no seu coração. Ele nos mostrou através da sua palavra que Ele quer que o nosso sacrifício seja feito com sabedoria, que nós venhamos ao tempo pronto para ouvir e também para obedecer. Talvez você chegou aqui, como eu falei, de muito tempo para cá você tem ouvido com muita facilidade, mas você não tem conseguido obedecer. Você não tem conseguido obedecer quando o Senhor tem mandado você orar mais. Você não precisa vir de acordo com o que eu estou falando, mas vem vindo aqui para frente para nós orarmos. Talvez você não tenha obedecido quando o Senhor falou para você fazer parte do círculo de oração. Talvez você não tenha obedecido quando o Senhor mandou você impor as mãos sobre os enfermos. Talvez você não tenha obedecido porque você não tem consagrado o suficiente. Você não tem conseguido obedecer quando o Senhor diz para você ajudar no templo.
Você não tem obedecido, talvez, quando o Senhor tem mandado você tomar uma posição de liderança para direcionar e dirigir outras almas. Você não tem se posicionado, talvez, quando o Senhor tem enviado você para andar de mãos juntas com os pastores desta casa. Talvez você não tenha conseguido obedecer quando o Senhor tem pedido para você executar a verdadeira religião, que é ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. O Senhor quer que nós venhamos e voltamos a executar as verdadeiras obras, onde para muitos a verdadeira religião tem sido dar uma grande oferta, dar um valor alto de dízimo, poder colaborar e ajudar de forma física, mas não consegue doar o seu tempo, não consegue se compadecer, não consegue buscar nos valados a quem perece. Vou dar um resumão da minha história. A missionária que vos fala hoje, que prega sobre decência, sobre ordem, sobre temor, presta atenção em mim, por favor, por reverência a Deus e a palavra. Se você quiser receber a bênção completa, ou não quiser que Deus cobre de você, escute rapidinho. A irmã Juliana está falando sobre decência, está falando sobre misericórdia daquele homem que se botou aqui, que teve gente que debochou, porque para muitos talvez era um bêbado que atrapalhava. Aleluia. É, Deus, aleluia. Ah, se você soubesse o peso da palavra missão. Em primeiro lugar, se você soubesse o peso da palavra missão e pastorado, você estaria recebendo a unção de missionário e pastorado. Como que se recebe a unção? Não é só promessa. Você primeiro se reverencia e respeita quem tem essa chamada. Eu estou falando de glória para mim, mas eu vou falar o que Deus está mandando. No momento que você reverencia a chamada pastoral e missionária, você pode ser chamado de missionário ou pastor. Fora isso, se coloca de joelho para quem sabe que tem a misericórdia da tua vida, como aquele pobre homem se prostrou. Segundo, missionário é quem bota a mão onde ninguém quer. Missionário é quem faz o que ninguém faz. É quem se entrega de maneira que ninguém se entrega. Eu estar pregando hoje, testemunhando na minha vida, eu vou dar uma pincelada. Se Deus me der uma outra oportunidade, eu vou falar na íntegra o meu testemunho. Eu estou com o microfone em destaque, de certa forma em destaque. Eu tendo a honra do pastor Miguel ceder o púlpito, eu tendo essa honra da pastora Ivone me ceder esse púlpito antes, eu preguei para maconheiro fumando maconha na minha frente. Eu tirava a comida do meu armário para dar para quem não tinha para comer, e o meu marido perguntava: o que tu fez com a comida? Eu dividi um pouco que tinha, agora vamos correr atrás da máquina. Antes de eu estar pregando aqui, eu fui taxada de doida. A missionária, no ano de 2025, recebia um título que hoje é vergonha, mas eu vou te falar, porque a gente tem que descer do pedestal do glamour desse demônio que opera nos dias de hoje. O glamour que acha que o homem e a mulher tem que estar debaixo de brilho e glória. Microfone, púlpito, cartaz, CD é consequência. Consequência de renúncia. Antes de eu estar com esse microfone e sair do meu estado para ser conhecida fora do estado, a missionária Juliana escutava estampido de tiro na janela do quarto. E o mesmo que atirava os tiros na janela do meu quarto, o Senhor mostrou para mim e fez eu evangelizar, botar praticamente para dentro da minha casa um traficante, porque Deus queria uma obra na vida dele. Quando eu ministrei sobre a vida desse homem, não passou um ano, ele foi assassinado ruas atrás da minha casa. Eu tive que botar bandido dentro da minha casa, porque sabe o que Jesus fez? Fez eu amar, fez eu reconhecer que eu, por título, porque esse título eu recebi logo que eu me converti, irmãos. Quando eu aceitei a Jesus, eu estava desenganada pela medicina. Eu falei: agora eu não volto mais ao normal por causa de uma enfermidade, mas eu não vou testemunhar hoje.
A irmã Juliana era feiticeira, fazia parte do espiritismo. O demônio tentou me matar quando eu saí do espiritismo. E o Senhor, em detrimento do espiritismo, falou: vou te dar de cura, de libertação. Batismo vai ser feito com o Espírito Santo através da tua vida, mas eu tenho que colocar um cajado na tua mão. E se dói, eu não posso fazer nada, porque dói muito mais em mim antes de você. Então não se preocupe. Se é fácil eu liberar a palavra de conserto, não desrespeitando a autoridade da casa, mas, como os pastores falaram, eu desconfio que é Deus falando, com respeito aos pastores. Mas o cajado que tem na minha mão muitas vezes é pesado, mas pesa lá em cima. Pesou muitas vezes sem eu conseguir sair da cama, de tão pesada era aquela palavra que Deus me dava. No ano de 2005, essa que vos fala foi rainha do carnaval do Rio Grande do Sul. Rainha do carnaval a nível estadual. Raiz. Tamanho engano. Raiz. O demônio disse que eu seria uma modelo. Ele prometeu riqueza. Ele prometeu fama. Fica de pé. Porque se fosse tratar no bailão, eu não estaria cansado nem você. Eu vou te dizer com toda a autoridade novamente. O Senhor vai renovar um som aqui para missão, mas é para missão. Se Deus te chamou para missionário, recebe hoje. Tira essa timidez, tira a aparência e recebe hoje na oração. Mas irmã Juliane, que missão é essa? Que missão é essa para a missão? Recebe o mistério, porque não precisa nem botar as mãos, porque quem está recebendo. Mas irmã Juliane, não somos todos que somos missionários. Não somos todos que recebemos a chamada para o ID, irmãos, mas que engraçado. Que todos que recebem o ID estão na presença do Senhor, mas não falam de Jesus, fazem um baita tempo para ninguém. Eu vou falar. Por que para a missão não é suficiente dela? Nós já vamos orar. Eu pedi para o irmão ajudar depois com aquele louvor, sou eu, vou fazer melhor. Que Deus quer derramar poder. Glória a Deus. Espera apertar o cinto só mais um pouquinho, porque é o dono da obra. Deixa Deus arrochar. Tem gente que está chorando porque está recebendo uma unção pesada nessa noite. E essa unção muitas vezes é difícil de ficar de pé. Rainha do Carnaval do Rio Grande do Sul, olha que coisa bem linda, não, coisa bem ridícula. Coisa ridícula. Recebi esse título. Deus me chamou e me separou para Ele. Eu fui colocada como, irmãos, no pedestal não. Eu converti há 15 anos atrás. Eu fui colocada como descrédito. Fui taxada por louca por pregar o Evangelho, porque ninguém acreditava na minha conversão. Tanto por amigos próximos, toda a amizade que eu tinha, Deus desfez. Tanto por parentela e por sangue meu, eu era louca. Então assim, ó, se você não está sendo taxado de louco, eu acho que você não está sendo bem crente. Porque crente fala do que ninguém sabe, fala do que ninguém ouve, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. Tem mistério igual ao Espírito Santo. E quem tem mistério com o Espírito Santo, sinto muito, não é só no louvor, é na palavra. Porque quando o Senhor foi apresentado Cristo, Ele não falou, eu sou o louvor que desce do céu. Ele falou, eu sou o verbo. Eu sou o verbo. Eu sou o verbo. Eu sou a palavra. E aí você percebe que sem a palavra é impossível ter Deus. É tão estranho. Sem a palavra não é cheio. Não. Sem a palavra não é limpo. Não, a palavra é como água. Sem a palavra é cego, porque a palavra é como lâmpada para os pés. Sem a palavra está enfermo, está bichado e está indo para o abismo. Porque a palavra é do Senhor. A obediência a ela. A obediência busca sabedoria. É como medula para os ossos e saúde para o umbigo. Glória a Deus. E aí nós não queremos ser apedrejados. Recebi a promessa de viajar aos 4 cantos do planeta no dia que eu aceitei Jesus.
numa igreja batista conservadora. Essa igreja batista não aceitava os dons, tanto que quando Deus começou a manifestar os dons em mim, eu tive que sair porque eles não aceitavam. Mas Deus levantou um pregador para a noite que eu aceitei a Jesus Cristo, para tomar a minha mão e falou: eu vou te fazer pregador da minha palavra, eu vou te levar pelos 4 cantos dessa terra. Mas no caminho disso tem pedrada, tem perseguição, tem prova, tem fornalha, tem fogo para firmar o vaso. Porque o vaso tem chamada, mas não tem estrutura. O vaso tem chamada, mas não tem entendimento. O vaso tem chamada, mas não tem sabedoria. Mas irmão, está me ofendendo não, porque todos nós, sem a presença de Cristo, não temos nada. Deus, aleluia. E o princípio de tudo é reconhecer que não somos nada, não podemos nada, não temos nada, e que estamos constantemente necessitando de conserto. Eita, glória. E por necessitarmos de conserto, o Senhor permitiu que eu trouxesse essa palavra para nós meditarmos esta noite. Talvez aquele homem que estava ajoelhado aqui, para mim estar encerrando, ele foi um sinal. Talvez ele pode estar toda hora aqui da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu pergunto se alguém aqui que achou estranho, alguém achou engraçado. Quantas vezes Deus te chama e tu se coloca em prontidão assim como Ele? Quantas vezes você se prostrou perante o Senhor? A nossa tendência por entender que somos hoje saudáveis, nós somos sábios. Mas maldito o homem aquele que é sábio aos seus próprios olhos. Nós temos que ser como criança, como menino. Se for necessário ficar como pessoas assim simples, aceitando a Jesus todos os cultos que tiver. Se for necessário, faça isso. Mas eu vou te dizer, o teu sonho eu não vou requerer, porque é a tua alma que está em jogo. Se você não aceita o Senhor Jesus constantemente, mas eu aceitei uma vez e não precisa, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias temos que dizer não para o pecado, todos os dias temos que renunciar, todos os dias temos que convidar Jesus: toma minha vida, toma meu coração, toma minha mente, toma meu ministério, toma minha chamada, toma minha vida no trabalho, na escola, todos os dias. E como nós temos sido na presença do Senhor? O Senhor nos falou que existem parâmetros, e o que você precisa entregar na presença de Deus nesta noite. A palavra do Senhor diz: vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Depois a palavra do Senhor diz assim: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Eu vou terminar, fique de pé. Por que eu quero que você fique de pé? Porque o diabo, ele costuma a viver no passado. E aqui tem diversas pessoas que, como eu, já teve no mundão. Já teve no mundão do bailão, já teve enchendo a cara do que não devia, já teve no mundão sem perspectiva, até o ponto que se deparou com as portas todas fechadas e pensou em tirar a sua própria vida. Pois é, quem vê a irmã Juliane bonitinha, quem vê arrumadinha, penteadinha, teve um tempo que a depressão pegava, não tinha nem força para relaxar. Não tinha nem força para pentear o cabelo, pastor. Essa aqui que você fala, eu quero encerrar, que pregava para traficante, que tirava o alimento da boca para dar para quem precisava, que abraçava quem não tinha uma roupa boa nem banho para tomar. Também chegou dias que não tinha força para se pentear, não tinha força para se arrumar, e tinha, sabe o que? Em abundância, a graça de Deus, não tinha pedrada e acusação. Porque muitas vezes, na maioria, não tinha ninguém para bater na minha porta e falar: meu irmão, em vez de te ajudar, eu vou pegar uma vassoura e vou ajudar a varrer a tua casa, porque eu tenho visto que está depressiva. Você está entendendo o mistério de Deus na tua vida nessa noite? O Senhor não te quer apenas para ajudar, Ele quer te fazer uma ferramenta para fazer a diferença. Não somente para pregar, mas para agir.
não somente para ler a palavra, mas para descer no lamaçal e resgatar as almas. Se você quer fazer missão, começa aí de onde ninguém quer, começa aí onde ninguém vai, começa aí no presídio, começa aí na boca de fumo, começa aí perto do bailão, até mesmo do boteco. Começa a pregar para quem está com a cara cheia, começa a pregar para alguém que está parecendo quem tu era antes. Porque que coisa esquisita é o poder que nós temos de esquecer tudo rapidinho. A gente não valia nada nesse mundo, irmãos. Glória a Deus pela roupa, glória a Deus pelo calçado, glória a Deus pelos presentes, glória a Deus pelo trabalho, glória a Deus pela abundância, glória a Deus pela fartura. Mas o homem hoje é, amanhã não é mais nada. Já vai terminar, irmãos, mas Deus manda que fale. Quem sabe hoje você olha para alguém com desprezo, mas não lembra que lá atrás você também foi desprezível. Ah, mas irmão, me converti. Tu se converteu como? Mudando as tuas vestes apenas? Ou fazendo o mesmo que um dia fizeram por ti? Te socorreram. Com o amor de Cristo te deram vestes novas, enxugaram as tuas lágrimas e te consolaram. Esta é a verdadeira missão, irmãos. Antes dos aplausos tem muita dor, muito choro. E não é dor e choro pelo marido porque tu ama, não é dor e choro pela parentela que tu ama, é dor e choro por aquele que está te dando na cara, aquele que está te traindo, aquele que está cuspindo na tua face, aquele que Deus te levanta de madrugada e fala, ora, não odeia, aquele que te falou as piores palavras. Pode botar, sou eu. Aquele que te cospe, aquele que diz que tu não vale e nunca vai valer nada, aquele que te deixou a ponto de se amargurar, que tu entra e sai da igreja e não sente nada, é pior que uma pedra de gelo, porque foi magoada, foi machucada, e não tem nada demais ser machucada e magoada, porque antes sermos machucados, sermos magoados do que magoados, porque a palavra do Senhor diz, porque antes nós não sofremos dano, antes nós sofremos do que cometer dano. Então você muitas vezes prefere sofrer o dano do que cometer mal a alguém. Talvez muitas vezes você prefere ser prejudicado do que prejudicar alguém. Muitas vezes você prefere ser julgado e esconder os teus sentimentos para que ninguém venha falar, porque sabe que só Jesus te entende. Mas o Senhor, Ele é um Deus de mistério, é um Deus que contempla a humildade dos corações, é um Deus que contempla a veracidade de uma lágrima que se corre, e o Senhor está promovendo hoje reconciliação. Pode me ajudar, irmão? Pode ser o Sou Eu da Anastácia, depois grava o nome Quarteto de Fogo.